A paz de Jesus. A paz de Jesus, o mestre de amor. A paz de Jesus suplanta a dor. A paz de Jesus vai ao coração. A paz de Jesus ajuda o irmão que, necessitado de paz, de amor, socorro nos pede em pranto e dor. A paz de Jesus que a todos atende, a paz de Jesus que a todos seduz, a paz de Jesus que ao peito nos chega, vem cheia de amor, vem cheia de luz. A paz de Jesus, o mestre de amor, a paz de Jesus suplanta a dor. Acabou. Oi, pessoal, boa noite de quinta-feira. Eu não estava nem programado eu participar aqui da conversa de hoje, né, sobre os animais e o espiritismo, mas em função de oscilações de sinais, né, aqui da internet, para a gente colocar o nosso palestrante aqui, né, conversando com vocês ao vivo, eu estou entrando para buscar o auxílio, tá? Então, hoje nós vamos ter essa conversa sobre os animais e o espiritismo, tá? Uma conversa aqui em nosso salão virtual, tá? Que é sendo mais uma opção que nós ganhamos, inclusive o movimento espírita, de poder nos comunicarmos, de podermos estudar também pela internet. Então, hoje, quem vai fazer o estudo vai ser o nosso irmão, nosso amigo, Gabriel Titã, médico veterinário, e ele tem um projeto que chama-se Alma Pet, e também tem aí, né, nas mídias sociais e tudo, vai falar alguma coisa sobre isso também ao longo da conversa. Então, hoje, na conversa, né, de hoje sobre os animais e o espiritismo, o nosso irmão Gabriel Titã, que é médico veterinário, é espírita, vai passar para nós, buscar um pouco, né, da visão teórica, né, científica, de sua experiência profissional e também, né, a prática e o espiritismo, é claro. Eu também quero falar para vocês que o Gabriel, ele além de médico veterinário, além de espírita, ele também é ator e ele também é cantor, tá? Então ele vai falar com a gente daqui a pouco, diretamente lá, né, no momento ele está hoje lá no estado do Pará. Então, gente, dando essa continuidade aqui, vamos hoje buscar essas reflexões sobre a evolução anímica. Ela existe, os animais reencarnam, os animais têm alma, como nós devemos nos portar, né, com os animais, né, porque a gente vê aí uma série de questões relacionadas a maus tratos com os animais, e a questão de se alimentar da carne, né, dos animais. Então, tudo isso nós vamos buscar conversar hoje, essa evolução, como nós devemos nos portar, e esse posicionamento dos animais na erraticidade, e por aí vai. Então, nesse momento, nós vamos buscar ler aqui a página inicial, como ocorre no salão físico, no salão virtual a mesma coisa. Nós temos a sequência de ler a página de início, temos a prece de início, e temos aí as explanações e depois a prece de encerramento. Então, vamos lá nessa prece de início, que foi tirada desse livro aqui, ó,
Águas da Vida, nosso querido médium Chico Xavier. E o texto, especificamente, tem o nome de Animais em Sofrimento, bem pertinente à nossa conversa de hoje, né? A ser realizada pelo Gabriel. Então, o texto, né, ele é um texto ditado pelo Espírito Emmanuel. Vamos começar. E vocês vão me acompanhar aqui por esse recurso maravilhoso. Se os animais estão isentos da lei de causa e efeito, em suas motivações profundas, já que não têm culpas a expiar, de que maneira se lhes justificar os sacrifícios e aflições? Assunto aparentemente relacionado com injustiça, mas a lógica nos deve orientar os passos na solução do problema. Imperioso interpretar a dor por mais altos padrões de entendimento. Ninguém sofre de um modo ou de outro tão somente para resgatar o preço de alguma coisa. Sofre-se também angariando os recursos precisos para obtê-la. Assim, que o animal atravessa longas eras de prova a fim de domesticar-se, tanto quanto o homem atravessa outras tantas longas eras para instruir-se, que mal terá praticado o aprendiz a fim de submeter-se aos constrangimentos da escola. E acaso conseguirá ele diplomar-se em conhecimento superior se foge às penas edificantes da disciplina? Espírito algum obtém elevação ou cultura por osmose, mas sim através de trabalho paciente e intransferível. O animal, igualmente, para atingir a auréola da razão, deve conhecer benemérita e comprida fieira de experiências que terminarão por integrá-la na posse definitiva do raciocínio. Compreendamos, desse modo, que o sofrimento é ingrediente inalienável no prato do progresso. Todo ser criado simples e ignorante é compelido a lutar pela conquista da razão. E atingindo a razão entre os homens, é compelido igualmente a lutar a fim de burilar-se devidamente. O animal se esforça para obter as próprias percepções e estabelecê-las. O homem se esforça avançando da inteligência para a sublimação. Dor física no animal é passaporte para mais amplos recursos nos domínios da evolução. Dor física, acrescida de dor moral, no homem, é fixação de responsabilidade em trânsito para a vida maior. Certifiquemo-nos, porém, de que toda criatura caminha para o reino da angelitude e que, investindo-nos na posição de espírito sublime, não mais conhece a dor, porquanto o amor ser-lhe-á sol no coração, dissipando todas as sombras da vida ao torque de sua própria luz. Ditado pelo Espírito Emmanuel. E agora, gente, nesse momento, vamos à prece de início da nossa conversa de hoje. Vamos fechar os nossos olhos, buscar aí o link da concentração que já buscamos no texto inicial, aliás, muito pertinente. E sempre agradecemos agora por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos mais uma quinta-feira. Agradecemos esse mecanismo, a essa ferramenta, que é a tecnologia, que é a internet, que permite, mesmo durante essa nossa pandemia, que agora apresenta momentos mais tranquilos do que outrora, essa ferramenta que nos permitiu o tempo todo não interromper os nossos encontros, não interromper as nossas reuniões, não interrompermos os nossos estudos. E pedimos também a proteção para que possamos ter uma conversa aí e que nosso meio tecnológico, a nossa internet, possa também nos auxiliar.
E a espiritualidade amiga tome conta, a espiritualidade amiga esteja conosco, nos auxilie nessa compreensão sobre essa questão da evolução dos seres, da evolução da alma, da nossa evolução e dos companheiros, nossos irmãos menores que conosco estão presentes, né, como nossos queridos animais mais próximos, pet e os demais, que possamos refletir sobre o que fazemos com ele. E assim sendo, Pai querido, pedimos permissão para o início da nossa conversa de hoje, te dando graças a Deus. Bom, pessoal, então agora vamos começar. Oi, gente. Eu também apoio o canal Alma Pet. Você já conhece? Vem conhecer! Todos, né? Hoje nós damos aí sequência à nossa a programação do canal, né, da BBM TV. Nós temos desse mês aí muitas homenagens, né? A começar pelo nosso querido aniversário do nosso querido Allan Kardec, né, nosso professor Rivai, mas nós temos também, né, o mês de São Francisco de Assis, também, né, o mês dos animais. E hoje nós vamos conversar sobre né, os animais, né, e o espiritismo, essa visão espírita sobre os animais. E o nosso amigo Gabriel Titã, ele veio aqui hoje, né, nos agraciar, né, com a sua presença, falando desse tema, certo? Então, Gabriel. E falar sobre uma questão que já há quase 10 anos é fruto da minha dedicação, né, dos meus estudos. Eu sou médico veterinário de formação e fiz 2 especializações, cirurgia, e já estudo esse assunto durante muito tempo. E também fui convidado na época, em 2020, para palestrar na Faculdade de Direito Animal, a primeira pós-graduação da América Latina em Direito Animal, falando sobre a espiritualidade dos animais. Então, é um assunto bem legal, bem bacana, e como eu estudei todas as religiões, eu posso dizer para vocês que o espiritismo realmente é aquele que mais, né, dá informações sobre essa questão da evolução animal. Então, a espiritualidade nos animais. Isso foi um assunto que sempre me cativou como veterinário e como espírita. E eu acabei fundando um projeto chamado Alma Pet com Gabriel Titã. É um canal no YouTube que nós temos. Nós temos Facebook e Instagram também. Canal Alma Pet ou Alma Pet com Gabriel Titã. Né? Depois nós vamos deixar aí as indicações para vocês. Então, isso fez com que eu começasse a fazer uma série de palestras no Rio e redondezas. Fui para São Paulo também, né, junto com Wagner Borges, falar sobre essa questão. Porque o animal, a primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte: qual a finalidade da existência do animal na minha vida? Né, ele veio para me servir? Ele é um animal de estimação? Né, servir no sentido que eu falo de ajudar no campo, na roça, né? Ele vai servir para mim de quê? De alimentação, ele vai servir de vestimenta, ele vai servir de trabalho, né? Então, na verdade, todos somos irmãos. Na verdade, o homem é o animal, só muda a espécie, né? Então, todos somos realmente interligados, conectados, e podemos ajudar e ajudamos um no processo de desenvolvimento do outro, né? Então, eu peguei algumas frases aqui que eu acho extremamente interessantes. Eles falam: eles são realmente nossos irmãos, e não só não estão desamparados pela espiritualidade, como são muito bem assistidos. Existem tantos assistentes quanto forem necessários, pois eles merecem a mesma atenção que nós, né? Eles são nossos irmãos caçulas, por isso cabe a nós a responsabilidade do bom exemplo.
Isso aí Marcel Benedetti já fala nos livros dele, eu achei interessante trazer isso, porque muitas vezes o homem se acha a cereja do bolo, se acha o ser mais desenvolvido, né, no planeta Terra. Existe um lado de realmente ter uma evolução maior, mas vocês vão ver aqui comigo que existem coisas que nos animais que foram perdidas por nós no nosso processo evolutivo, né, e que é importante nós tentarmos resgatar isso. Então, a primeira pergunta que eu faço nas palestras é o seguinte: o animal tem alma? Porque muitas pessoas acham que não tem, né? Porque houve toda uma questão cultural, né, do negro conquistar o direito dele à alma, depois o índio conquistar o direito, a mulher conquistar o direito, né? E agora os animais. Então, hoje nós já temos um entendimento, né, de que, claro, ele tem uma alma, porque o que anima esse nosso corpo físico, o corpo físico do animal, é a nossa alma, da mesma forma que do ser humano, né? Então, o animal, né, ele é um ser vivo, organizado, dotado de sensibilidade e movimento próprio. A alma, ela no que exprime vagamente a causa oculta dos movimentos vitais, princípio, força vital, princípio sensitivo. E aí no Livro dos Espíritos, na questão 597, ele fala: visto que os animais têm uma inteligência que lhes faculta certa liberdade de ação, haverá nele algum princípio independente da matéria? E aí o Espírito da Verdade responde: sim, e que sobrevive ao corpo, ou seja, a alma, né? Aqui fica muito explícito essa colocação dele de que isso sobrevive, né? Então, essa alma vai continuar o seu processo evolutivo da mesma forma que a alma do ser humano. Aí, uma outra questão que é muito interessante, né? Os animais têm a mediunidade. Então, o médium, quando nós entendemos, ele significa o quê? O intermediário, né? Aquele que serve de ponte entre dois mundos. Os animais, eles não possuem a tarefa de mediar entre homens e o meio espiritual. Portanto, os animais não possuem mediunidade. O que eles possuem é a percepção do mundo espiritual, podendo ver espíritos, ouvi-los e até mesmo interagir. Mas isso difere do sentido de médium que temos. E aí, no Livro dos Espíritos, na questão 236, ele pergunta: é certo que os espíritos podem tornar-se visíveis e tangíveis aos animais e muitas vezes o terror súbito que eles denotam, sem que lhe percebais a causa, é determinado pela visão de um ou de muitos espíritos mal intencionados com relação aos indivíduos presentes ou com relação aos donos dos animais, né? Então, essa é uma questão que fica, né, a pergunta, essa colocação do Espírito da Verdade, né? Então, eles têm essa capacidade de interagir. Alguns livros do contemporâneo do Kardec também, que é um grande cientista italiano, ele narra nos livros dele que o animal se materializava para proteger o dono. Então, é muito interessante você ver, e essa é a próxima questão que eu quero falar com vocês, né? Se animais possuem espíritos, esses podem se materializar, ou ao menos tornar-se visíveis a pessoas, ou animais que possam vê-los, né? Animais que possam vê-los. Então, é muito interessante essa colocação. Isso pode acontecer por dois motivos principais. Primeiro, pela vontade de espíritos ligados ao vidente, e pela vontade do próprio espírito do animal, mas é claro que isso em menor grau. Então, o fluido vital do ser humano, ou então do ambiente onde aquela pessoa está, ele é usado, né, do encarnado ou do meio ambiente para essa materialização do animal. Né, o Ernesto Bozano, que é o autor desse livro que eu falei para vocês, e se vocês forem ler Os Animais Têm Alma, de Ernesto Bozano, ele vai narrar uma série de experiências metafísicas com esses donos, mostrando toda essa capacidade do animal e mostra essa questão da materialização também. Aí você pergunta, alma ou espírito? Aí você vem para os conceitos, né, do Livro dos Espíritos, pergunta 134, que fala alma é um espírito encarnado. E já no Livro dos Espíritos, questão 23, ele denomina espírito
princípio inteligente do universo. E aí, se você for ler no Livro dos Espíritos, na questão 597, ele pergunta: os animais têm alma? Aí ele responde: é também uma alma, se quiserdes, dependendo do sentido que se der a esta palavra, mas é inferior à do homem. Entre a alma dos animais e do homem há tanta distância quanto a que existe entre a alma do homem e Deus. Então, claro, é um processo evolutivo que esse animal vai ter que passar e que nós, enquanto hominal, né, na fase hominal, já passamos, e são várias encarnações para o seu melhoramento, né, para adquirir todas as habilidades para que você possa vir para o mundo hominal. Então, quando você pergunta, o espírito ele é sinônimo de inteligência, que muita gente faz essa pergunta, aí eu vou partir do princípio, né? Do conceito, na verdade. Ambos se confundem no princípio comum de sorte, que para vós são a mesma coisa. Isso você encontra no Livro dos Espíritos, questão 24. E o Marcel Benedetti, que é esse autor, que era também veterinário, desencarnou muito jovem, tem vários livros falando sobre a espiritualidade dos animais, ele fala: os animais são tão inteligentes quanto nós, em alguns aspectos, e talvez em outros sejam melhores do que nós. O problema é a de comunicação. Né? Eu concordo com o Marcel por causa dessas habilidades que o animal tem e que a gente pode até conversar um pouco mais sobre isso também num outro momento. Eu tenho essa palestra com viés espírita e tenho uma palestra também com viés científico, que mostra uma série de capacidades dos animais e eu mostro, né, o que a ciência já descobriu sobre essa capacidade. Então, quando você pergunta para uma pessoa, o seu animal é inteligente? As pessoas dizem, não, ele é inteligente. Né? Claro que não é a inteligência do ser humano, porque não haveria nem necessidade para o processo dele evolutivo ter essa inteligência, mas eu conheço muitos animais que eu acho que são mais inteligentes do que muitos seres humanos que eu conheço, né? Pela perspicácia, pela maneira de viver, né? Não cobra, não julga, né? Não te condena. Então, isso, para mim, é um grande sinônimo de evolução, né? Então, podemos dizer que os animais só agem por instinto, né? Isso aí é Livro dos Espíritos, questão 593. Aí ele responde: isso ainda é um sistema. É bem verdade que o instinto domina a maioria dos animais, mas não vês que muitos agem com vontade determinada? É que tem inteligência, embora limitada, né? Então, de onde tiram os animais o princípio inteligente que constitui a alma de natureza especial de que são dotados? Aí ele responde: do elemento inteligente universal. Esse é o Livro dos Espíritos, questão 606. A inteligência do homem e dos animais emanam, portanto, de um único princípio? Ele pergunta. E ele responde: sem dúvida alguma. Mas no homem, a inteligência passou por uma elaboração que a coloca acima da que existe nos animais. Né? Então, isso é a questão 606 do Livro dos Espíritos, A. Né? Então, é o Livro dos Espíritos 607, 607A também, eles são bem sugestivos com relação a esse processo evolutivo, né, do animal. E aí você, né, já falamos dessa questão da evolução animal, e aí você vai ver no Livro dos Médiuns, na questão 236, ele falando: o cão, que pela sua inteligência superior entre os animais, se tornou e o mensal do homem. Será perfeito por sua iniciativa pessoal? Aí ele responde: ninguém ousaria afirmá-lo, porquanto o cão não faz progredir o cão. O que dentre eles se mostre mais bem educado sempre foi pelo seu dono. Ou seja, o animal ele tem muito pouco a ensinar a outro animal. Claro, existe toda aquela questão, né, de uma mãe passar as informações para o filho, ensinar a caçar, uma mãe passarinho ensinar o filho a cantar. Isso tem, mas o processo evolutivo dele, muitas vezes, é nessa proximidade conosco. Tanto é que nós temos a tendência a termos pets, né, mamíferos,
que já tem um certo grau de evolução maior do que um animal mais primitivo, né? Você pegar de repente um peixe, né? Ou um animal às vezes muito pouco evoluído ainda dentro do seu processo, né? Porque quando o Darwin fez a avaliação, ele faz uma avaliação em cima da característica morfológica, não na característica da cognição, né? De vários sistemas. Ele também faz essa classificação de acordo com os sistemas respiratórios, sanguíneos e tudo mais, né? Circulatórios e tudo mais. Então, já essa avaliação do mundo espiritual já é um outro paradigma, né? Nós realmente avaliamos outras questões que não são essas. Então, a pergunta 613 fala da evolução espiritual. Aí ele diz, segundo alguns, o homem tem que passar pela fieira animal para a evolução hominal, né? Na Gênesis, capítulo 10, na evolução orgânica, e capítulo 11, na evolução espiritual, também fala muito dessa questão do ser, né? Da alma evoluindo e passando por todos os reinos. Ele traz informações assim. Estas vão passando para outras gerações, né? Que é o que nós chamamos da etologia, que é a ciência do comportamento, né? Então, claro, existe um aprendizado daquela alma, do processo da existência que ele teve, né? Existem evoluções que vão dentro da sua carga genética e até do instinto do animal, né? Isso vem porque ele não fica retido no corpo orgânico, né? No cérebro orgânico, ele fica realmente na nossa essência, que é a alma. Aí as pessoas perguntam, e o livre-arbítrio? Né? Os animais têm ou não têm livre-arbítrio? Aí vem o Livro dos Espíritos, na questão 595, falando, os animais não são simples máquinas, como supondes, né? Contudo, sua liberdade de ação é limitada às suas necessidades, não podendo ser comparada à do homem. Por serem muito inferiores ao homem, os animais não têm os mesmos deveres. A liberdade que gozam é restrita aos atos da vida, né? Porque Descartes já falava, né, que o animal não tinha sentimento, que o animal era uma máquina, né? Então, hoje nós temos essas informações mais precisas de que a coisa não funcionava dessa forma. E quem convive com o animal sabe que o animal fica triste, né? O animal fica alegre, às vezes ele está com uma cara de desconfiado quando ele faz uma besteira, né? Então ele tem essa série de características, mas ele não tem um livre-arbítrio de dizer, eu não quero mais voltar como cachorro, eu quero voltar como gato, eu quero voltar como isso, como aquilo. Não, ele não tem. Esse livre-arbítrio ele não tem, né? Ele vai estar sempre... estão me ouvindo, né? Ele vai estar sempre dependendo da espiritualidade, indicando qual o caminho que ele deve seguir, né? É interessante, né? Eu estou vendo ali você, né? Como um profissional da área, sendo espírita, né? Um estudioso, né? do assunto e até pela experiência, né? No lidar, né? Com os animais. E aí a gente tem essa questão que você falou do livre-arbítrio, não foi? Né? Aí nós temos aquela famosa frase, né? Que Sim. A famosa frase, na verdade, nós temos ali aquela questão da evolução, não é? Muito conhecida como evolução anímica, né? A Joana de Ângeles nos diz que nós somos criados... Do átomo ao anjo, né? Oi? Nós somos criados como centelhas divinas, né? Os ignorantes, não é isso? Somos lá, aí nós estagiamos em vários reinos até chegar, né, ao que você falou aí do reino hominal, né? Aí tem aquela famosa frase, que é o que eu queria falar,
mas antes eu falei da evolução anímica. Então, o animal dorme na pedra, aliás, a alma, perdão, dorme na pedra, sonha no vegetal, agita-se, né, no animal e acorda, né, no homem, né? E essa questão é com relação à consciência, com relação ao livre-arbítrio, né, que você falou. Porque à medida que a gente é a centelha divina e nós fomos, desde aquela época, né, a nossa jornada até chegarmos aqui, né, ao estágio de homem, né, ao hominal, né, nós temos todo esse processo que, segundo a espiritualidade, isso durou milhares, se não milhões de anos na jornada de cada um de nós. Aí, quando nós chegamos ali no estágio do animal, né, aí tem aquela questão que ele tem instinto, mas já tem, como você falou, né, já algumas coisas mais que tem o discernimento, né? Mas tem mais instinto do que tudo, mas já tem. Aí quando nós adquirimos a alma humana, chegamos no mundo hominal, né? Aí nós temos aquilo que a espiritualidade fala, né? O livro dos Espíritos, atingimos a questão de adquirir a consciência, né? E aí, com isso, vem a responsabilidade, né? Mais pelos nossos atos, e aí vem o famoso livre-arbítrio, né? Pode fazer o que você quiser. Aí é como Paulo, o apóstolo Paulo diz, né? Você pode fazer o que você quiser, mas nem tudo lhe convém fazer, não é? Então, eu lembrei, né, de todo esse contexto, né, quando você mencionou a questão do livre-arbítrio, né, de atingir, né? E aí nós temos aí que esse processo que muitos animais, né, a alma chegou na condição humana, a espiritualidade nos conta que são colocados ainda lá como silvícola, né, que são as primeiras experiências, né, estágios no mundo hominal até nós, né? Mas aí tem aquela história, ele está ali naquele processo, ainda tem muito da selvageria, porém tem um discernimento que muitas das vezes não produz muitas situações, não é? Que você está falando ali, né? Que até a gente pode chegar e até pensar, poxa, esse animal, né? Ele respeita mais isso do que os homens, né? A solução, mundo espiritual, né? A matéria, ela não acompanha a evolução espiritual. A evolução do animal, ela depende do homem, porque são desse pet, né? Desse irmão, como eu costumo falar. E segundo o livro, Entre Dois Mundos, nominal. Então, faz muito tempo, milhões de anos atrás, buscando, fazendo o que a questão 540 do Livro dos Espíritos fala, o homem evolui do átomo ao arcanjo, né? Quanto mais evoluído o espírito, ele recebe, claro que um corpo mais elaborado, né? Como, por exemplo, os moradores de Júpiter, que algumas literaturas espíritas falam que aqueles corpos duram 500 anos, sutis, que compõem o corpo de inseto, né? E que a era do dinossauro ela acabou há 66 milhões de anos atrás. E apenas 20 milhões de anos atrás deu-se início à experiência de almas humanas, ou no caso, os hominídeos na Terra. Então, essa história de que o homem conviveu com o dinossauro não existe, porque uma acabou a 66 e outra começou só a 20 milhões. Os Flintstones. Entendeu? Nós temos aí essa alusão ali aos Flintstones, né, que mistura lá os dinossauros, né, os seres humanos e aquelas soluções todas, né? Isso é bastante. E aí, convivendo junto, isso nunca existiu. Isso nunca existiu segundo a ciência, né? Então, na questão
594 do Livro dos Espíritos, eles falam sobre essa questão da comunicação. Então, ele pergunta, se vos referis a uma linguagem formada por sílabas e palavras, não. Eles têm uma linguagem. Dizem uns aos outros muito mais coisas do que imaginais. A linguagem deles, porém, assim como as ideias que possam ter, são limitadas às suas necessidades. Né? Então, a comunicação com os animais nunca é verbal. A coisa diz assim, você destruiu meu sofá, ele vai vir abanando o rabo. Né? Porque eu não estou emanando raiva, não estou emanando um padrão vibracional da minha voz, que ele saiba que ele fez uma besteira. Agora, se eu digo, você é a coisa mais rica do pai, ele sai correndo, porque o padrão vibracional são ondas curtas, mais rápidas, né? E isso assusta o animal. Então, quando você chega em casa com problema, quando você chega cansado, com os teus chakras ali todos conturbados, o animal ele visualiza aquilo ali, ele diz, não, deixa ele ficar quietinho, deixa eu ficar aqui do lado dele, absorvendo um pouco dessa energia deletéria dele, vou transmutar isso para ele, porque eu amo, quero ver ele bem. Então, é muito interessante essa questão. Né? Então, eles têm uma percepção espiritual muito mais do que nós, humanos. E teve um Globo Repórter que mostrou um tutor que ele ensinou o cachorro dele a tudo que ele precisava, água, comida, passear, o que ele queria, ele tinha um teclado, Brando. Então, ele tocava na tecla do que ele queria. Ele queria água, ele apertava no botão, aí a caixinha de som falava água. Né? Aí, inerente ao espírito e, consequentemente, eles conseguem se comunicar. Isso aí é fácil. Tem vários estudos, inclusive ingleses, né, tem uma história da outra palestra que eu sempre conto, do Border Collie, que o psicólogo aposentado ensinou o nome de 1000 brinquedos para o Border. Ele mostrava a foto, eu falava o nome do brinquedo, o cachorro ia lá naquele monte e pegava o brinquedo que ele queria. Né? Então, a gente sabe que existe uma inteligência, né? E essa inteligência é para que ele possa, no nível para que ele... Né? Que finalidade tem, né? O ser humano do jeito que ele ente. É isso que, aí. Agora... Às vezes eu acho que o homem foi a invenção de Deus, que não... Ele é tão puro, ele é tão amoroso, ele é tão dedicado ao outro, né? E nós, seres humanos, às vezes a gente ação é sempre amar e educar, né? Nunca abandonar a atenção, né? Porque eu aprendo muito mais com o meu cachorro do que ele aprende comigo, mas eu tenho que ter um olhar, né? Preparado para poder entender os sinais do que ele quer falar comigo, porque o nosso cão, ele fica 24 horas olhando para a gente, tentando descobrir todos os sinais da tua orelha, do teu olhar, né? Como é que você está psicologicamente, para que ele possa fazer a leitura para ser teu amigo, ser teu amparo, né? Então, isso é muito grande. Para ele, você é o Deus dele. Né? O nosso Deus é um, para ele é você, o Deus dele. Então, ele te ama incondicionalmente. Que ele fez a mensuração em hertz, né? Ele diz que hertz até 25 Hz, 20 Hz, 15 Hz, que é o menor padrão vibracional, 28 direto, que é o amor, que é a frequência de animais que mediam 1.200 Hz de frequência. Então, isso aí é o que nós acreditamos que seja a frequência de um anjo. Madre Teresa de Calcutá vibrava 700 Hz, para você ter ideia. Então, é um ser, para mim, no meu entendimento, é um anjo. É um anjo na Terra, é um ser que veio para cuidar realmente dos seus tutores, e nós temos que ter um olhar diferenciado. E eu, enquanto veterinário, eu tenho esse olhar de respeito, né? Para mim, eu não sou um cara que vai ficar indicando eutanásia, pelo contrário, eu acho que a ortoeutanásia é a melhor forma, né? Eu sofro com a morte do meu paciente, eu sofro junto com o tutor, porque eu acho que eu tenho que ter esse olhar, né, humano, né, amoroso para com aquele outro ser, com aquele outro irmão, né? Porque a faculdade ensina você muitas vezes a ser frio, a não se envolver. E eu não concordo com isso. Então, quando você tem sentimento, né? E aí pergunta e fala, sim,
devido à condição da vida física, mas não precisam espiar, somente aprender. Então, eles sofrem devido à condição da vida física dele, né? Como nós também. Eles não precisam espiar, como nós precisamos, amados, dos arquitetos, o imagem de adaptar aos rigores da escola, né? Então, muitas vezes a gente acorda para estudar num dia chuvoso, né? Tendo que ir para a escola, ou às vezes com um pouco cansado, um pouco de febre, até a gente vai, porque a gente tem muito a aprender. Então, a vida né? O tipo de planeta que nós vivemos, essa matéria ela vai sofrer, né? E às vezes essa doença ela é apenas o gatilho do desencarne de uma outra fase de vida, tanto do animal como nós, que também somos animais, né? Então, outra questão aqui que é interessante é que ele fala, após o desencarne, a alma dos animais conserva a sua individualidade e a consciência de si mesma. Aí, segundo o Livro dos Espíritos, questão 598, ele disse sua individualidade sim, mas não a consciência do seu eu. A vida inteligente permanece em estado latente. E quanto mais evoluído for esse animal, mais próximo do mamífero, né, eu te digo isso por outros estudos, ele mais individualizado ele vai estar, né? Ele vai realmente, ele não faz, tem almas que são almas grupo, como o peixe, como o mosquito, né, como aqueles seres mais primitivos ali, aqueles animais, barata, pisou na barata, ela já reencarna lá do outro lado, né? Só jogou o problema para o outro. Então, ser que ainda... Essa é a questão, né, do tempo de erraticidade, né? Ou seja, do espaço entre o desencarne e o novo reencarne, né? Dos animais é bem menor do que o nosso. Quanto mais primitivo, mais rápido, né? Reencarnam, né? Espírito grupo, né? Voltei. Eu estava te perguntando sobre essa questão da erraticidade mesmo, você estava falando, né? Que quanto mais primitivo, né, o animal, né, a alma ali, né, o desencarne, né, o tempo de erraticidade é menor, não é que você estava falando? Pode falar. Não, eu estava frisando aquilo que você está falando, que quanto mais, né, primitivo for a alma, né, mais primitivo o animal, o tempo de erraticidade é menor, né? Ou seja, desencarna, já reencarna logo, né? Não é como a alma humana, que demora, né, às vezes, um tempo, né, maior, né, dependendo da situação para reencarnar. Sim, com certeza. Dos espíritos em estado errante como a do homem após a morte, pois não está unido a um corpo, mas não é um espírito errante. É um ser que pensa e age por sua livre vontade. O dos animais não tem a mesma faculdade. É a consciência de si mesmo que constitui o atributo principal do espírito. O espírito animal é classificado após a morte pelos espíritos incumbidos disso e é utilizado quase que imediatamente, não de tempo para prata, né? E eles também, porque como né, os animais sonham, né? E voltam depois para o corpo, como nós, né? Então, outra coisa que é interessante que eu sei é o seguinte: animais eles pressentem um perigo e podem ser esponjas a absorverem fluidos ruins que podem ser emanados para você ou por você. Podem ficar ligados mentalmente ao dono. Não dispõe de tempo para se pôr em relação a outras criaturas. Isso é interessante porque, assim, quando Jesus fala orai e vigiai, você está chateado. Os animais, eles só não podem, eles não têm o livre-arbítrio de escolher, como eu já te falei, tudo é decidido por uma equipe, né, de uma egrégora que cuida dos animais no desencarne, em várias fazendas, né, tem vários desses animais, e a espiritualidade que mexe com isso é que vai definir que espécie de animal vai reencarnar, o que é melhor para o processo evolutivo dele, qual a família. E aí, uma pergunta que sempre me fazem, né? É o sacrifício de animais? E aí, essa é uma questão muito complexa. Então, foi feito um estudo em Portugal, se não me falha a memória,
que a pessoa chegando aos 65 anos de vida, ela já foi responsável por quase 24 mil mortes de animais para poder se alimentar. Né? Isso traz um karma muito pesado. Quanto puderes, o quanto for possível. Né? Então, evite, né, o sacrifício, evite o sofrimento do animal, porque isso vai trazer um karma para você, e muitas vezes esse karma, as pessoas não têm a consciência do... Eu estou aberto a perguntas, né? Eu já levantei as questões aqui que eu acho que a maioria das pessoas teriam, né, sobre o Livro dos Espíritos e sobre essa questão dos animais, mas fico aberto aí a questão. Nós temos aquela, né? As pessoas perguntam, né? Quando a pessoa começa a estudar, né, o espiritismo, aí ela descobre aí, né, a evolução anímica. Muitas as pessoas, quando começam a estudar, né, o espiritismo, elas aí descobrem a questão da evolução anímica, né? Aí elas ficam assim espantadas. Nossa, quer dizer que eu já passei por esse processo todo, né? Até de ser um cão, entendeu? Muitas pessoas, quando descobrem, né, quando vão estudar no espiritismo, elas vão... a evolução anímica, então existe, né? Então eu já passei por todo esse processo, né? Eu já fui um animal. As pessoas descobrem, né, quando começam a estudar a evolução anímica, né, começam a estudar o espiritismo, aí vão vendo essa questão de evolução. Oi, estou te ouvindo. Né? Aí perguntam, né, poxa, quer dizer, eu já fui, né, estudando a evolução anímica, eu já fui um animal, já fui até um cão, né? As pessoas começam a se perguntar sobre isso, né? Foi até uma ameba, imagina um cão, né? Pois é. É por isso que a gente, tendo consciência, né, chama os irmãos menores, nossos irmãos menores. E devemos, como você falou aí, tomar cuidado, né, não maltratar, buscar compreender, não é? A pureza deles, como nós nos espelhamos nas crianças, não é? Aí tem gente que pergunta outra coisa. Nós fomos passando por esse processo aqui na Terra mesmo, né? Aqui no planeta Terra, né? Aí tem gente que pergunta, será que foi aqui mesmo, né? E aí, você acha que todo mundo foi aqui mesmo, Gabriel? A gente evoluiu rápido. Eu acho que a sabedoria divina, ela é tão grande que ela vai fazer aquela alma individual passar pela sua experiência, o que for melhor para a evolução dela, a espiritualidade vai fazer ela vivenciar, entendeu? Então, como não existe só essa morada, é provável que outros planetas sim. A espiritualidade fala, né, que a maioria de nós, né, evoluímos como, né, irmãos menores em outros mundos, né? E já como alma humana, foram 2 bilhões de almas, né, só de Capela, que veio para cá já como alma humana, né, no início, né, dos tempos, só de Capela, sem contar de outros mundos aí, né, que também tiveram, né, as migrações aqui para a Terra para dar sequência à evolução, né? Como vemos lá no livro, né, Os Exilados da Capela, né, A Caminho da Luz, lá de Emmanuel. Como diz, né, a casa do meu pai tem muitas moradas, né? É isso. Aí já viemos para cá como alma humana, muitos de nós, né? E passamos por esses processos, né, de sermos irmãos menores. E a gente vai, né, que nem hoje aqui, você abordando, né, esse tema, né, dos animais, nós vamos aí obtendo conhecimento, né, de que nós já estivemos nesse processo, que hoje estão, né, os nossos pets, não é? Cães e outros animais da natureza, e até, infelizmente, o que a humanidade acaba adquirindo o karma coletivo que você falou, né?
e alimentar da carne Sim. animal. Né? Assim como tem a questão do karma coletivo lá dos furacões, né, dos Estados Unidos, pela questão do aborto, né, também, né? Sim. A questão Sim. do animal diz que o câncer, né, e muitas coisas de karma coletivo, né, que nós devemos cada vez menos deixar essa questão, né, de nos alimentar, né, dos irmãos menores, né? Esse sofrimento. Quanto mais você puder evitar, né, eu não digo, eu nem levanto bandeira do... Não é isso, então, né, essa questão de a gente buscar evitar, né, nos alimentar nossos irmãos menores, né? Quanto melhor, quanto mais puder evitar, é o melhor, entendeu? Realmente, não só os médicos, como a maioria dos nutricionistas sempre não aprovam, né? E a espiritualidade menos ainda, né? Porque, na verdade, o ser humano ele é covarde, ele não tem coragem de matar. Ele paga uma indústria para matar por ele, né? Se eu der o frango com a faca para a pessoa não vai ter coragem de cortar o pescoço, mas ela paga uma empresa para fazer isso. Então, e esse animal sofre estresse, né? Libera muita adrenalina, norepinefrina, uma série de hormônios, né? Como hormônios ligados ao estresse, né? E o ser humano está absorvendo tudo isso, fora antibióticos, corticoides, né? E uma série de outras substâncias que estão impregnadas nessa carne, né? E o hormônio do estresse, que é a probabilidade de você adoecer maior. Então, tudo isso está interligado. Mas eu quero primeiro agradecer a vocês aí o convite, né? Já há muito tempo a gente tenta se organizar para fazer essa aula, essa palestra. Contem se vocês precisarem a gente abrir um dia uma sala de aula para conversar e bater papo com a galera, eu estou à disposição, né? Mesmo aqui longe de você, né? E agradecer, Brando, você. E eu estou sempre à disposição. Então, quero agradecer, né, o convite de vocês. O Brando é um amigo meu de muitos anos. O que vocês precisarem, se precisarem a gente criar uma turma aí por uma troca de conversa, de experiência, eu me coloco à disposição de vocês. Estou longe de vocês fisicamente, mas no coração. Então, sigam. Nós temos aí no YouTube o Alma Pet com Gabriel Titã, temos no Instagram e no Facebook canal Alma Pet. Então sigam, né, compartilhem as coisas que a gente publica, entrem em contato se vocês quiserem descobrir, falar sobre algum outro assunto também, né, e qualquer coisa manda mensagem para o Brando também que a gente repete a dose. Agora o Brando vai puxar a oração, né, Brando? Vou puxar, antes da oração aí, né, o Gabriel, né, Gabriel? Ele é médico veterinário. Estamos conversando, né? Ele está, né, nesse momento lá no Pará, não é? Beirando ali a floresta amazônica, não é, Gabriel? E além disso, o Gabriel também é outras coisas, né, Gabriel? Tanto que quando eu conheci o Gabriel, não é? Você continua ainda. Eu era ator e cantor e musicais também, né? No Rio. Não. Para cá não tem mercado. Mas aqui no Rio de Janeiro, né? No Shopping da Gávea, não é? Isso. Fiquei 9 anos em cartaz no Shopping da Gávea, 20 anos no Rio, trabalhando com isso. Foi muito bom. E aparece uma oportunidade, né? Na televisão também, né? Aproveita, né? É verdade, é verdade. Então, Gabriel, agradeço a você, né, tá, pelos esclarecimentos. Por aí, né? A gente começou junto sobre essa questão tão importante, né? Que são, né, os animais, né? Os nossos irmãos menores, esse processo evolutivo, né? E a gente evoluir um pouco mais nessa questão, ter mais respeito, né, com nossos irmãos menores, como sempre nos disse São Francisco de Assis, né? Que esse mês nós comemoramos, né, o mês de São Francisco, e também, em função dele, o mês dos animais, que é uma figura tão emblemática, né? Que com tanto carinho, que conseguiu essa comunicação que você mencionou, né? Buscar aprender e se aproximar, né, dos animais e também aí na profissão. Eu né? tenho uma... dia a dia,
Eu tenho uma frase que eu sempre falo nas palestras, que eu digo assim, como eu estava te falando, né? A frase que eu sempre falo no final das palestras é: se você quer ser mais humano, seja mais animal, porque em condicionamento, a frase é: se você quer ser mais humano, seja mais animal, né? Porque o animal tem um amor incondicional, ele não julga, né? Ele está o tempo todo te esperando feliz da vida, né? Então, se você tem a sensibilidade de ver todas as características maravilhosas que o animal tem, tente trazer isso para o seu dia a dia, tente trazer isso para a sua vida, porque você vai ter uma evolução muito boa se você se inspirar neles. É isso que eu acho. É isso aí. Eu tenho um companheiro aqui que ele tá o dia todo comigo aqui. Uma hora está aqui, uma hora ele não está, o Bino, né? Ele vem aqui, hoje ele até não deu o ar da graça, mas geralmente quando eu estou fazendo uma transmissão, ele pula aqui na frente, né? Para mostrar que ele está presente também. E tem os micos aqui também, ó, né? Que tem uma floresta aqui atrás. O Joey que estão comigo. Também está aqui. É isso aí. Joey, é muito bom. Oi, gente. Eu também apoio o canal Alma Pet. Você já conhece? Vem conhecer. Bom, agora, queridos amigos, a todos que estão assistindo, vamos buscar aí a concentração no final da nossa conversa de hoje sobre os animais, mesmo aí com toda essa questão de oscilação da internet. Esperamos ter atingido aí a compreensão e tudo mais, mesmo com algumas falas, né, um pouco recortadas, né, em função da oscilação do sinal. Vamos, então, agora à nossa prece de encerramento do nosso encontro de hoje. E assim sendo, vamos todos agora fecharmos nossos olhos. Agradecidos estamos pela oportunidade de hoje. Agradecidos estamos, mais uma vez, por esse meio tecnológico, por mais essa possibilidade que nós ganhamos. O movimento espírita também ganhou. E pedimos à espiritualidade amiga que nós agora possamos refletir, né, que nossos guias e mentores nos coloquem para refletir ainda mais sobre todas essas questões referentes à evolução anímica, à evolução da alma, aos animais, né, os animais que nós convivemos, todos os nossos tipos de relações, aquilo que fazemos de correto, aquilo que não fazemos de correto, aquilo que deveríamos fazer. E assim sendo, que nossos guias e mentores possam nos ajudar, agregando esse conhecimento e refletindo. Agradecemos a possibilidade, agradecemos o nosso encontro de hoje e aguardamos por novos encontros de esclarecimento e ampliação do conhecimento, visões e reflexões. E damos por encerrado no amor de Mãe Santíssima, no amparo de Mestre Jesus, esse encontro dessa noite de quinta-feira, dando graças a Deus. Graças a Deus, Pai querido. E agora agradecemos a participação de todo o pessoal do chat e curtam esse vídeo, os demais vídeos do canal, né? Que a gente que são feitos, né? E também de outras casas que tem aí uma vasta divulgação do espiritismo através dos meios de comunicação, YouTube, Instagram, demais mídias sociais. Tá, gente? Fiquem todos com Deus e tenham um bom final de semana. Tchau.
A paz de Jesus. A paz de Jesus, o mestre de amor. A paz de Jesus, suplanta a dor. A paz de Jesus, vai ao coração. A paz de Jesus, ajuda o irmão que necessitado de paz, de amor, socorro nos pede em pranto e dor. A paz de Jesus, que a todos atende, a paz de Jesus, que a todos seduz, a paz de Jesus, que ao peito nos chega, vem cheia de amor, vem cheia de luz, a paz de Jesus, o mestre de amor, a paz de Jesus, suplanta a dor.